Portugal conseguir ficar com um déficit abaixo dos 2,5% será uma vitória para o Governo e para Portugal e uma derrota para o PSD, que tem dito que isso é quase inalcançável? Eu espero que a questão não se ponha em matéria de derrota, seja de quem for. Ter um objetivo que é nacional, de ter as contas públicas em caminho equilibrado e cumprir as metas que estão estabelecidas é uma questão de credibilidade para o país, não é só para o Governo, e, portanto, eu espero que isso possa acontecer. O que veremos é se há essa capacidade, e isso só no fim é que se mede. O que nós vamos vendo é as dificuldades que o Estado tem tido em conseguir ter essas contas controladas. Mas hoje haverá dados sobre isso, eu ainda não os conheço, eles ainda não foram divulgados publicamente e, portanto, não posso estar a pronunciar-me em antecipação a dados que ainda não conheço. Mas ter contas públicas equilibradas, tenho dito muitas vezes, não é uma questão nem da esquerda, nem da direita, nem dos conservadores, nem dos liberais, nem de coisa nenhuma. É uma coisa importante para todo o país e para todos os portugueses e eu espero que possa acontecer. O déficit das administrações públicas já é público, desceu de julho para agosto e desceu também quando comparado com o período homólogo. É uma boa notícia para os portugueses, pergunto. Como lhe digo, ainda não é conhecido. O que nós sabemos é que pode ter havido um comunicado do Governo sobre esta matéria, mas os dados não são conhecidos, eu pelo menos ainda não disponho deles e só gosto de me pronunciar quando tenho os dados. Aquilo que nós vimos nos primeiros 7 meses não augura nada de bom. São resultados que estão abaixo daquilo que o Governo tinha entendido como sendo as metas que estabeleceu para este ano, claramente abaixo. Isso verificou-se no mês de julho já com a receita fiscal. Julgo que em agosto se terá intensificado, quer dizer que a receita terá tido um desempenho ainda pior do que aquele que teve até julho. E, no essencial, aquilo que são, aparentemente, as boas contas que vêm sendo apresentadas, resultam do facto do Governo estar a travar às 4 rodas aquilo que era a despesa que tinha programado, ele próprio tinha programado, nomeadamente em termos de investimento público e de aquisição de bens e serviços. Quer dizer, o Estado não está a realizar os contratos que se comprometeu a realizar, seja na compra de equipamentos, seja no investimento público. Há despesas que ainda não ocorreram e que todos os organismos que olham para estas matérias com atenção têm vindo a alertar que ocorrerão sobretudo na segunda metade do ano, riscos orçamentais, portanto, que são maiores e que nós não sabemos que margem é que o Governo terá para fazer face a esses riscos e ainda assim cumprir as metas. São, no dizer de todas as entidades que se têm pronunciado sobre esta matéria, riscos elevados, com pressões muito elevadas, que tiram um bocadinho de credibilidade às metas que estão fixadas. E, portanto, a mim parece-me que, ao contrário daquilo que o Governo tem dito, não haverá condições para ficar confortavelmente abaixo de 2,5%. Eu acho que se pode dizer que ficaremos confortavelmente acima disso. Agora, esperemos que seja o menos possível, porque sempre que ficamos muito acima disso, aquilo que se sabe é que isso acaba sempre por ser uma má notícia para toda a gente. E, portanto, nós não gostamos de más notícias, antes pelo contrário, gostamos de boas notícias. E, portanto, se conseguirmos ter um déficit de acordo com aquilo que estava estimado, isso é uma boa notícia para todos. Em todo o caso, acha que esse controle excessivo, quase, do déficit é feito à custa do crescimento da economia? Não, os dados que temos até julho, insisto nisto porque não conheço ainda os dados até agosto, serão hoje divulgados, mas ainda não foram. O que nós vemos até julho é que o controlo da despesa pública está, no essencial, a ser feita à custa do investimento público e daquilo a que se chama a aquisição de bens e serviços, que estão muito abaixo daquilo que o Governo disse que ia fazer. Mas também não é estranho ver o PSD a reclamar esse investimento público? Eu não estou a reclamar, eu estou apenas a dizer que não devíamos estar já numa fase em que o Estado tem de travar às 4 rodas para garantir o objetivo do déficit, que é uma coisa diferente. Eu, quando cheguei a Primeiro-Ministro, tinha um déficit público de quase 11%. Hoje, creio eu, foi mais uma vez confirmado por uma unidade técnica do Parlamento, nós tivemos um déficit em 2015, ajustado de medidas extraordinárias, de ligeiramente menos de 3%. O que significa, portanto, que fizemos um caminho muito longo. E durante uma parte desse caminho tivemos de tomar muitas medidas de emergência e éramos muito criticados por aqueles que hoje governam por, de alguma maneira, sacrificarmos algumas variáveis como o investimento público. Pois bem, elas hoje são muito mais sacrificadas.
Repare, se nós em emergência, apesar de tudo, tínhamos mais dinheiro para investimento público do que agora o Governo tem, alguma coisa não está a funcionar bem. É apenas isto que eu quero chamar a atenção. Hoje de manhã voltou a comparar a governação de António Costa à governação de José Sócrates no que toca a algum afastamento, distanciamento da realidade. É esta a estratégia do PSD para os próximos tempos? Não, nós não temos essa estratégia. Preocupa-nos que existe esta caricatura, que é a de fazer grandes números de comunicação para o país, falsificando a realidade. Isso preocupa-me. Aconteceu uma vez no país e teve custos elevados. Eu não gostaria que voltasse a acontecer, mas não posso levar a sério esses exercícios que o próprio Primeiro-Ministro faz, porque eles são falsificadores da nossa realidade. Ora, nós não ganhamos nada em estarmos a enganar a nós próprios. Não vale a pena estar a dizer que as exportações vão de vento em popa, que o investimento está a crescer, o ano passado é que estava a cair, quando é exatamente ao contrário. E, portanto, não sei o que é que o Primeiro-Ministro ou o Governo pretendem ganhar com manobras de desinformação, de distorção da realidade. E eu espero, sinceramente, que esse tipo de avaliação não conduza ao Governo a tomar decisões que são erradas, quer dizer que induzem ainda mais erro naquilo que está a acontecer. Em relação à polémica legalização da Uber, os taxistas estão um bocado descontentes. Qual é a sua opinião em relação a isto? Não que tenha uma resposta simples, mas com simplicidade direi que nós somos favoráveis a que o melhor serviço possa ser prestado aos cidadãos. E isso obriga o Estado a ter uma abertura maior a novos operadores que possam aparecer. O que se tem é de exigir alguma equidade no tratamento dessas soluções. Se o Governo está a atender a isso, está a responder no sentido correto. Quer dizer, se não impõe a uns, como são os taxistas, custos e despesas demasiadas, quando a outros não lhes reconhece a necessidade de passar pelo mesmo crivo, pela mesma exigência, pelo mesmo quadro regulatório, então alguma coisa está mal. Há, de facto, soluções novas que vieram nos últimos anos ao mercado e que precisam de regulação. Hoje em dia não têm regulação e precisam de regulação. Creio que é neste sentido que o Governo está a trabalhar, mas não conheço ainda as soluções em concreto que estão a ser preparadas. Se elas tiverem em conta a necessidade de regular este mercado, sem criar disparidades muito grandes entre aqueles que prestam o mesmo tipo de serviço, então isso é bom, na medida em que as pessoas depois escolhem o melhor serviço. Agora, é importante que todos estejam em igualdade de circunstâncias e isso, hoje, manifestamente, não acontece. Será que o Presidente da República não aprove, não promulga ou vete, neste caso, o diploma sobre o sigilo bancário? Eu não formulo votos dessa natureza. O Presidente da República fará aquilo que entender que é melhor e nós não costumamos pronunciar-nos por antecipação numa tentativa, digamos, de criar expectativas ou de condicionamentos daquilo que é a decisão do Presidente da República. O que posso é reafirmar o que já disse antes. A medida que a comunicação social veiculou e que estará expressa no decreto-lei que o Governo preparou, do nosso ponto de vista, não representa um equilíbrio entre os meios que precisamos de colocar ao dispor da administração e do Estado para lutar contra a evasão fiscal e a informalidade e aquilo que é a estabilidade que precisamos de dar a quem tem o seu dinheiro depositado nos bancos, a quem entende que há uma esfera de reserva da sua vida que, salvo suspeita, que nesse caso exige um mandato de um juiz para se verificar as contas bancárias, devem estar a coberto daquilo que é o conhecimento direto da administração. E, portanto, há sempre uma desconfiança geral sobre como é que o Estado trata esse tipo de informação. E essa é a razão porque tem de haver algum cuidado no tipo de informação que serviços públicos podem aceder. Normalmente, nestas matérias, como de resto já foi dito também pela Comissão de Proteção de Dados, considera-se que se vai longe demais nesta matéria. E, portanto, nós não deixaremos no Parlamento, se o diploma for promulgado, não sei se será, mas se for promulgado, não deixaremos de trazer a discussão e ratificação no Parlamento
o diploma em causa. O PSD mantém a ideia de que não vai apresentar propostas para o orçamento? Eu não anunciei ainda nada nessa matéria e tenho dito que nem faz sentido estar a fazer essa discussão quando ainda nem sequer há orçamento de Estado. Mas o que quero dizer, e reafirmo, porque disse-o já noutras ocasiões, e todas as ocasiões são boas para o repetir, é que não depende com certeza, nem dependerá do PSD a apresentação nem a aprovação do Orçamento de Estado. Depende do Governo e da maioria que o apoia. Eu, quando presidia um Governo com maioria no Parlamento, não estava à espera que fosse a oposição a apresentar o Orçamento ou a negociar com a oposição a viabilização do Orçamento. Da mesma maneira, o atual Primeiro-Ministro dispõe de uma maioria confortável no Parlamento para fazer aprovar o seu Orçamento de Estado. E o Orçamento de Estado é o instrumento financeiro privilegiado do Governo para prosseguir as suas políticas. As políticas que este Governo tem vindo a prosseguir não merecem a nossa concorrência. Portanto, seria uma surpresa para nós, positiva, mas uma surpresa, que o Governo viesse a apresentar um orçamento que viesse ao encontro daquilo que são as nossas expectativas e as políticas que defendemos. Mas não quero precipitar-me e, portanto, o Governo terá a seu tempo a oportunidade de apresentar o orçamento e depois nós diremos o que é que iremos fazer nessa circunstância. Acaba de ganhar a quinta eleição para secretário-geral da ONU. Quer deixar algum comentário? Comentários muito semelhantes àqueles que já fiz nas votações anteriores, talvez acrescentando que, à medida que o tempo vem passando e que estas votações ocorrem, se vai consolidando na imagem do engenheiro António Guterres a candidatura mais forte ao lugar de secretário-geral das Nações Unidas. E isso, evidentemente, eu quero sublinhar. Sei que haverá um trabalho importante que é feito pela diplomacia portuguesa, que está de parabéns nesta matéria, mas, em particular, o candidato António Guterres, que tem vindo, e segundo se soube, pelo menos nesta última votação, até a ampliar a margem de conforto sobre outros candidatos que recebeu no Conselho de Segurança. E isso é um bom auspício. Não quer dizer que a eleição esteja decidida, antes pelo contrário, ainda faltam momentos muito importantes até essa eleição, mas até hoje sempre o caminho foi no sentido de reforçar a candidatura como a candidatura mais credível, com mais peso, e creio que a votação que foi hoje divulgada e que assim muito rapidamente pude aceder há pouco, aponta nesse sentido e isso merece, evidentemente, a minha satisfação. Obrigado.